amigo e amiga do canal Projeto Elevação. Bom ter aqui você novamente para darmos sequência ao nosso estudo do livro Emoções que Curam, capítulo 3, Transforme sua raiva em soluções. Gente, fica até o final desse vídeo, porque a proposta desse capítulo é ressignificar essa nossa emoção da raiva. Será que você é daquele grupo de pessoas que fala assim, eu não sinto raiva de ninguém, eu não tenho mágoa de ninguém? Será? Bom, seria muito legal se a gente tivesse aqui no nosso grupo de estudo do canal Projeto Elevação gente como Chico Xavier, Francisco de Assis, Jesus, que realmente conseguia ter esse sentimento, essa emoção da raiva muito distante de si, né? Mas nós, encarnados nesse planeta de expiação e provas, né? A gente está aqui nesse planeta realmente aprendendo a lidar com essas emoções. Então, a proposta do capítulo 3, que a irmã Dufo traz para a gente, é nos ajudar a ressignificar a raiva e mais, usar a energia da emoção raiva como uma ferramenta para o nosso potencial evolutivo. Então vamos lá, eu vou lendo aqui alguns tópicos que eu reservei para discussão e eu vou elaborando em cima disso para a gente construir essa ideia juntos. Primeiro ponto aqui, a raiva é uma ferramenta de autoconhecimento. Importantíssima. Então, quando eu detecto que eu estou sentindo raiva, quando eu consigo entender que a raiva chegou, eu sinto ali no meu chakra do plexo solar aquela raiva, aquele aperto, é o momento de eu lidar com essa situação. Ela faz parte daquele grupo de emoções básicas, né? E esse grupo de emoções básicas, eles têm a finalidade de ser o educador do nosso espírito. São essas emoções básicas que são nos dadas como ferramentas de evolução. Dentro dessas emoções básicas, além da raiva, tem medo, tristeza, amor e alegria. E a raiva, especificamente, ela tem a finalidade, ela foi nos dada como uma emoção básica de educação do nosso espírito para ativar a nossa proteção pessoal. Aciona na gente aquele instinto defensivo, que é para a gente poder reagir a uma determinada situação que pode estar nos colocando em perigo. Ela é uma energia poderosa e mobilizadora. Então, como ela vem do instinto, o nosso primeiro impulso é pegar o sentimento da raiva e já reagir, já tomar alguma atitude, já resolver a situação. Isso é o que a raiva nos traz de imediato, no nosso sentido, nos nossos sentidos, nos nossos instintos. Só que ela deve ser usada como uma fonte de criação para desenvolver soluções. Então, a energia mobilizadora da raiva, ela tem que ser para a gente uma fonte criativa para que a gente crie soluções a partir daquele sentimento que a gente está sentindo. Quando a gente não consegue ter a educação emocional suficiente para lidar com o sentimento da raiva, e a gente deixa que esses instintos, eles realmente façam a resposta imediata, isso vai gerar o quê? Uma violência, uma agressividade descontrolada e vai gerar débitos para o nosso espírito. Então, se eu não souber lidar com a emoção da raiva, eu posso estar usando essa energia poderosa de forma a contrair mais débitos. Quando eu respondo com a minha raiva, agredindo o próximo, falando violentamente, proferindo um xingamento. Então, tudo isso é a reação instintiva. Então, a nossa educação emocional, a nossa inteligência emocional, ela tem que nos ajudar a lidar com o sentimento. Então, sentir a raiva, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou usar isso como um aprendizado para a minha evolução? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Por quê? Se eu simplesmente reagir instintivamente,
Essa raiva ela pode gerar violência, ela pode gerar agressão, ela pode gerar até uma tragédia. Mas se eu represar também essa raiva através dos meus comportamentos sociais, essa raiva ela pode se transformar dentro de nós naquelas emoções híbridas que a gente já estudou no capítulo 1. Então, quais são as emoções híbridas que são ligadas à raiva? As mais comuns ligadas à raiva: desgosto, desânimo, indignação, irritação, solidão, ódio, vingança, ira, mau humor, rancor. Ou seja, quando eu sinto a raiva, eu consigo simplesmente domar o meu instinto para não responder de forma imediata. Mas eu fico ainda com aquela raiva por dentro me consumindo, eu estou transformando a raiva numa emoção híbrida que pode ser até mais difícil de curar no longo prazo. Então eu vou estar me colocando numa situação de desânimo, de ira, de ódio, de vingança, de mau humor, de rancor, e isso pode estar fazendo com que situações que aquela raiva me gerou se repitam várias vezes ao longo da minha vida e não me tragam nenhum aprendizado. Então, como é que a gente pode usar a emoção da raiva como ferramenta de evolução? É aí que a gente começa a entender o que a irmã Sidufo traz de aprendizado nesse capítulo. Transforme sua raiva em soluções. Então, como a raiva ela é uma energia mobilizadora e ela é uma energia que ela vai nos ajudar a criar novas situações, eu tenho que raciocinar a raiva, eu tenho que usar o mentalismo para eu entender aquela raiva e não simplesmente deixar aquela raiva, aquele sentimento, aquela emoção me guiar a uma resposta. Porque aí eu vou estar deixando o meu instinto tomar a frente do meu espírito. Então, detectei o sentimento da raiva, eu vou trabalhar isso usando a minha mente. Então, algumas perguntas que ela sugere aqui, né, que nos façamos, para que a gente possa transformar esse sentimento de raiva numa lição, num aprendizado. Qual o motivo da raiva? Então, entender a fundo o que gerou aquela raiva. Geralmente, a raiva ela acontece em algum momento da relação humana, né? Pode ser uma raiva relacionada a alguma coisa do meu trabalho, ou na minha situação de vivência social, ou na minha família, ou com o meu cônjuge, com a minha cônjuge, com os meus filhos, né? A raiva pode estar acontecendo dali. Mas entendendo o que gerou a raiva, a segunda pergunta que ela nos coloca aqui como um roteiro para trabalhar melhor essa emoção é: qual é a minha parcela de culpa na situação que no final das contas me gerou a raiva? Então, como que eu posso ter gerado no outro alguma coisa que fez com que o outro tivesse uma resposta que não fosse uma resposta que me agradasse e me fez sentir raiva? Então, como eu não posso mudar o outro, eu tenho que raciocinar sobre a minha parcela de culpa. E a partir do momento que eu entendo o que eu fiz que possa ter no final revertido como um sentimento de raiva para mim, que medidas de conduta, que mudanças eu posso ter, qual a minha parcela de culpa que gerou o conflito e como que eu posso mudar minha conduta para aquilo não ocorrer mais. Então, quando eu faço essas perguntas, eu estou usando a energia da raiva para me gerar soluções criativas, e essas soluções criativas vão me gerar um aprendizado para o meu espírito que vão fazer com que eu não gere novamente aquelas situações de conflito. E com isso, eu estou conseguindo o quê? Eu estou conquistando evolução, eu estou conquistando inteligência emocional. Essas respostas elas vão conduzir a nossa energia criativa, que vão nos curar, que vão nos desenvolver, que vão nos aprimorar, que vão nos gerar lições de evolução para o nosso espírito. Agora, quando a gente mascara a raiva
com os nossos comportamentos sociais, ou seja, eu senti a raiva, consegui contê-la, mas eu fico remoendo ela por dentro, eu vou transformar essas raivas em emoções híbridas, essas raivas vão me causar dor e sofrimento, e as situações que me geraram raiva, no futuro vão se repetir. Então eu vou ficar nesse círculo vicioso, esse ciclo vicioso, que vai me fazer de tempos em tempos novamente sentir aquela dor daquele momento. E se a gente está alimentando raiva por alguém, é bem provável que essa raiva, no fundo, seja uma raiva de nós mesmos. Então, quando a gente não trabalha o sentimento, se você para e faz as perguntas aqui que a irmã Dufour recomendou, você vai trabalhar e você vai evoluir e provavelmente não vai repetir. Aquilo vai ser um aprendizado do teu espírito eterno. Mas, se a gente continua levando aquela raiva para um pessoal contra uma outra pessoa, a gente está, na verdade, evitando de olhar para dentro de nós, e o nosso orgulho sempre nos diz que é preferível culpar o outro do que se autorresponsabilizar, do que se autoconhecer, do que se autocorrigir. Então esse é o grande aprendizado, né? É a gente saber lidar, é a gente não evitar o conflito com nós mesmos. E a gente mudar dentro de nós aquilo que no final vai rodar, vai chegar no outro e vai se reverter a mim como uma situação que o outro gerou, que me causou a raiva. Então a raiva, resumidamente, ela pode nos escravizar em várias emoções híbridas e nos levar a atitudes que geram agressões, tragédias, débitos que vão paralisar a nossa evolução. Agora, se eu entender a raiva como uma emoção que tem uma energia transformadora e que vai nos levar a usar o mentalismo, usar a nossa mente para nos fazer as perguntas certas, para saber qual foi o fato gerador, o que eu posso mudar na minha conduta, para evitar que aquela situação de raiva volte a se repetir. Eu estou usando o mentalismo. E se eu usar o mentalismo, raciocinar, eu posso usar também o princípio da polaridade para transformar essa raiva em amor. Para transformar essa raiva em autocura. Então, usando esses dois princípios herméticos, através desse roteiro que a irmã Dufour trouxe, para a gente não somente nem reagir à raiva de forma impensada, instintivamente, e nem interiorizar a raiva que vai me causar emoções híbridas. Mas sim, eu tenho que usar o mentalismo para raciocinar os motivos daquela raiva, mudar a minha conduta, e assim eu conseguir usar a polaridade para transformar aquela raiva num sentimento mais nobre, numa emoção curadora para o nosso espírito. Então, eu vou, chegando no final desse vídeo, eu vou aqui ler um trechozinho que ela colocou tanto no início desse capítulo, de tanta importância que tem, quanto no final do capítulo também. É um bom resumo do que a gente viu. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Então, ela trouxe essa reprodução, foi escrito por um espírito protetor em Bordeaux, 1863, e faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. E resume tudo aquilo que a gente falou. Então, o nosso próprio orgulho faz com que a gente não pense no que nos gerou a raiva, e aí simplesmente ou a gente reage à raiva, ou a gente coleriza, como está aqui no trecho, ou então a gente internaliza a raiva, coloca a máscara das relações sociais,
Ah, não foi nada, tô de boa, tá tudo bem. E aí a gente internalizando a raiva, a gente vai transformar essa raiva em vários ramos de emoções híbridas que vão fazer padecer o meu espírito, vão paralisar o meu espírito. Então, esse capítulo está estudado. Vamos agora dar uma passadinha aqui rápida no nosso plano de estudo. Estou colocando aí na tela para a gente relembrar. Então, o vídeo 1, a gente lidou ali com o prefácio e introdução. O vídeo 2, a gente trouxe a importância dos princípios herméticos para essa obra. Nesse vídeo de hoje mesmo, a gente falou de 2, mentalismo e polaridade. Depois do capítulo 1, estudamos as emoções híbridas. No capítulo 2, a presença do sombrio nas relações afetivas. E hoje, capítulo 3, transforme sua raiva em soluções. Vamos encerrando por hoje, então, com as nossas preces e a nossa despedida de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Continue acompanhando o nosso estudo. Vamos estudar todo esse livro, Emoções que Curam. É um livro excelente de Hermance Dufour, pelo médium Vanderlei Oliveira. Vamos às nossas preces para finalizar o estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Jesus, Maria, José. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os vossos filhos, agora e para todo sempre. Amém. Jesus, Maria, José. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. Se é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Jesus, Maria e José. E é isso aí. Então, até a próxima. E não se esquece, ora et labora que a coisa melhora.